Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Aqui é o Acácio, presidente da Sociedade Metodista de Jovens, também professor da Escola Dominical da Igreja do Catete. E nesse momento eu vou trazer para vocês um pouquinho a respeito da ED, que é a Escola Dominical, que a gente costuma fazer. Estamos em quarentena, mas através de vídeo estamos buscando trazer para o nosso público, para os nossos jovens, algum tipo de informação para que possamos aprender juntos nesse momento, que é um momento tão delicado e que requer de nós uma posição e também requer de nós que continuemos orando, buscando ao Senhor. E eu vou começar com a lição 18, que trabalha essa revistinha aqui, ó, Inspiração para a Vida. E nessa lição, que é muito importante, a gente vai entender um pouco a respeito de Oséias. Eu vou fazer um resumo, até porque são muitas coisas aqui, mas eu espero que você possa compreender muito bem o que está sendo falado. A gente vai fazer uma breve leitura da Palavra de Deus, e aí eu vou entrar num tema que é Oséias, retorno à plenitude da vida. O texto base é Oséias 4, capítulo 4, verso 1 ao 3. E aí diz, eu vou só ler uma partezinha aqui que está dizendo a respeito na revista. Por isso a terra está de luto. Eu vou explicar a respeito da leitura aqui. Bem, deixa eu ler a primeira parte, aí eu vou partir para a explicação de forma resumida, tá bom? Vamos fazer uma síntese aqui dessa lição. Plenitude é uma palavra que abrange outras tantas como integridade, plenitude e inteireza. A busca por uma vida plena, equilibrada e tranquila é uma das marcas do nosso tempo. Por isso, tantas pessoas hoje buscam uma filosofia de vida que complete uma premissa de harmonização consigo com tudo à sua volta. No projeto primário de Deus estava a plenitude, por isso é natural essa busca. Mas para viver a plenitude é preciso se permitir viver o propósito integral do reino de Deus, e a profecia de Oséias nos chama a esse retorno ao caminho pleno, que contempla as pessoas e todo o restante da criação. Então, essa lição de Oséias, ela vai trabalhar um pouco a respeito da plenitude. Vamos entender um pouco que Oséias, ele foi chamado como um profeta do Senhor. O contexto em que ele viveu foi um contexto completamente difícil. Eu acho que trazendo um pouco dos nossos dias, a gente compreende que nosso contexto é bem difícil também. Oséias teve um ministério muito árduo, muito complicado mesmo. Mas Deus fortaleceu esse profeta em um tempo de completa complicação, economicamente falando, moralmente falando. Então, havia uma generalização da maldade na própria terra de Israel. Havia também imoralidade. A economia tinha sido fragilizada por conta do pecado do povo. E assim como diversos profetas da Bíblia, Oséias também foi chamado para poder, de alguma forma, entregar a mensagem de Deus a fim de que o povo se arrependesse. Eu fiz aqui uma pequena anotação nessa revista, algo que me chamou muita atenção, a situação do contexto de Israel no tempo de Oséias. Não só da questão de Israel, mas também de todo o planeta. Olha só, a situação do planeta continua exigindo de nós total atenção. Portanto, é necessário que, como igreja, também dialoguemos sobre esses fatos, a fim de adquirirmos não somente conhecimento, mas também uma consciência ecológica que nos leva a trabalhar pela sustentabilidade do planeta. E diz assim, ó, diante de tantos apelos consumistas de nossa época, precisamos nos lembrar que o consumo exagerado por nossa parte pode significar falta de recurso para outras pessoas, mesmo que essas não estejam perto de nós. Isso diz respeito ao que comemos, vestimos, usamos, aos bens que adquirimos, enfim, a tudo o que consumimos. Oséias nos traz a ideia de que devemos nutrir uma consciência de pensar no outro, desenvolver uma atitude altruísta, olhar para o outro e pensar, poxa, mas se eu fizer isso, será que não vai gerar um dano nessa pessoa, nesse grupo de pessoas, na sociedade? Ou seja, é visível hoje que cada vez mais nós consumimos o que a natureza tem a nos dar, cada vez mais nós exploramos
por exemplo, os animais, a natureza em si. Cada vez mais a verdade é que somos egoístas. Cada vez mais pensamos em nós mesmos. Por exemplo, existem pessoas que elas pensam do seguinte: nesse tempo de quarentena por conta do coronavírus, eu vou ao mercado, vou comprar tudo que eu puder comprar, todo o álcool em gel que eu puder possuir, e elas não pensam no outro, elas não pensam que isso pode faltar em uma pessoa. Também tem aquelas pessoas que, por conta dessa situação, elas se veem em uma questão muito complicada. Pessoas que costumavam sair, pessoas que costumavam ter a vida mais fora de casa do que dentro, aí não conseguem ficar dentro de casa, começam a inventar: ah, mas eu não pego isso, eu sou forte contra isso, principalmente os jovens. Então essa mensagem vai também para os jovens: olha, nós não somos de ferro, nós não devemos tentar a Deus, nós somos cristãos, mas cristãos também ficam doentes. O que nós devemos fazer é agir com sabedoria. Se a única forma de você contribuir para que isso não se propague seja você ficando na sua própria casa, que assim seja, ok? Então, o que acontece? O ser humano ele está cada vez mais voltado para si mesmo. E em Oséias a gente vai ver que o povo padeceu, por quê? Porque o direito do pobre, da viúva, estavam sendo violados. Os reis, os governadores, que tinham por responsabilidade ajudar a nação, não o faziam direito. Então o que a gente vê? A gente vê isso se repetindo dia após dia. Várias nações elas se levantam e aí o que acontece? O egoísmo do homem ele não está limitado a um tempo. Oséias deixa bem claro isso. Então o que isso nos faz refletir? Nos faz refletir que Deus ele quer que sejamos pessoas que tenham a capacidade de olhar para o outro. Quando a minha despensa está cheia, eu devo parar e pensar: poxa, glória a Deus por isso. Porém, será que não há alguém que não esteja passando, na verdade, dificuldade? Um irmão, ele me chamou no WhatsApp e ele falou: Acácio, o que você tiver precisando, você pode contar comigo. Nossa, isso foi muito bom para mim. E eu disse para ele: cara, isso é recíproco. Se você estiver precisando de alguma coisa, o que for, você pode me acionar. Graças a Deus, Deus ele tem suprido as nossas necessidades. Mas se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar aqui no WhatsApp e falar comigo. Esse tempo, ele nos estimula, assim como pela palavra de Deus, a manifestarmos atitudes altruístas, irmos além de nós mesmos, movimentarmos aquilo que o Senhor tem falado conosco, o próximo. E eu sei, meu irmão, minha irmã, que é muito difícil às vezes, diante de um contexto totalmente egocêntrico, nós manifestarmos tamanhas atitudes. Mas Deus não nos chamou para aquilo que é fácil, Ele sempre nos chama para aquilo que é desafiador, de acordo com a sua palavra, andando de acordo com a sua palavra é aquilo que é desafiador. Então, o que acontece? Estamos precisando resgatar esses valores, essa plenitude de vida. Deus envia Oséias para que o povo fosse alertado disso. Era muito bom eles levarem, no caso, sacrifício para o Senhor. A questão é a seguinte: Deus ele se compraz mais na obediência do que nos sacrifícios. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, misericórdia quero e não sacrifício, e mais conhecimento de Deus do que o holocausto. Ou seja, Deus continua pedindo de mim, de você, pedindo a mim, a você, uma atitude em relação às pessoas, porque não adianta nada eu dizer que eu conheço a palavra de Deus, conheço os textos, e se esses textos, eles não são, se eu não buscar vivê-los, observando os mandamentos do Senhor Jesus, em relação ao meu próximo, em relação às pessoas que estão próximas a mim, ou mesmo aquele que eu nem conheço, na verdade eu não serei transformado. Você vai ver que há diversas pessoas que elas têm a Bíblia em casa, algumas elas até abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam lá, a Bíblia vai pegando poeira, elas usam a Bíblia como se fosse uma espécie de talismã, uma espécie de patuá, não sei, alguma coisa metafísica ali na casa delas. Mas se elas não buscam viver isso,
não gera transformação, não gera o poder de Deus na vida da pessoa. Nós não fomos chamados para sermos somente ouvintes da palavra, mas principalmente praticantes. Então, o que acontece? Esse é o desafio no livro de Oséias e o desafio na lição. Eu não vou alongar esse vídeo, mas na conclusão diz assim: Deus nos chama enquanto servas e servos ao retorno à plenitude. Ter um relacionamento completo e integral com Deus atinge diretamente todas as áreas de nossas vidas. Não há como buscar a Deus com integridade e não refletir com ações de misericórdia e graça em todas as instâncias que nos cercam, cuidando do que Deus criou. A natureza que desfalece é atingida pelo pecado, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero concluir essa lição dizendo para você, jovem, metodista, irmão, irmã, independente da denominação agora que você, se porventura tiver acesso a esse vídeo. O Senhor ele tem nos chamado para sermos um contraste, para sermos a diferença. Não somente os jovens, mas como cristãos. Essa é a maior oportunidade que eu tenho visto. Eu estou na igreja há mais ou menos 10 anos. Fiz 10 anos. E eu não consigo lembrar de uma oportunidade tão grande quanto essa que estamos vivendo agora. De manifestarmos o amor de Deus, o poder de Deus e a verdade de Deus. Ok? Então, desafios estão sendo colocados diante de mim e de você, para que possamos romper com o nosso egocentrismo em prol do outro. Esse é o desafio que nós temos como juventude metodista. Que Deus te abençoe. Eu fico muito grato por ser professor de jovens que estão buscando o conhecimento de Deus, e que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, que seja bênção na vida de vocês essa pequena lição. E é isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?